O que acontece quando alguém segue um falso mestre? Fique aqui comigo que você saberá. Esta é a lição número 5 da classe de jovens, as falsas doutrinas. Para esta aula, os hinos são 127, 386 e 505. Introdução. O apóstolo Paulo chama essas de doutrinas de demônios, identificando o espírito do anticristo que atua por detrás dessas falsas doutrinas. As falsas doutrinas têm por trás de todo esse cenário a questão do espírito do anticristo. Então o anticristo ele opera através dessas falsas doutrinas. Nós saberemos nesta aula o que são, porque são chamadas assim de doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios, o que são? Portanto, a expressão doutrinas de demônios é uma referência a todo o ensino que influencia as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. Então vemos aqui a definição sobre a questão das doutrinas de demônios. Por quê? Porque é um ensino que estimula, que faz com que as pessoas venham contra Deus e contra a palavra de Deus. Então, este tipo de ensino acaba influenciando pessoas a fazer exatamente isso. Então, a igreja ela precisa estar muito alerta, muito atenta para esse tipo de ensino. Você, jovem, principalmente, que quer, muitas vezes é levado pelo calor da emoção, o jovem muitas vezes acaba sendo levado facilmente por isso, porque o jovem, ele é, de modo geral, como eu posso dizer, ele quer muito para coisas para ontem, né? Ele quer muito a questão daquilo que é imediato. Por exemplo, se o seu pai disser que vai sair com você agora para comprar um celular novo, você vai empolgado. Mas se ele falar assim, ó, no final do ano que vem eu vou comprar um celular para você, você vai ficar como? Você vai ficar inquieto. Por quê? Porque você quer tudo para agora, você quer o imediato. Então, a falsa doutrina, uma das coisas que ela usa é a questão do imediatismo. Aquilo que a pessoa vai receber, você não. A pessoa vai receber de imediato. E por isso essa pessoa é levada pela questão da falsa doutrina. Porque é algo que é por prazer daquele momento, para aquela hora. Não pense naquilo que vem depois disso, né? Das consequências disso. E por isso, muitas vezes, as falsas doutrinas são muito disseminadas, principalmente na igreja, na questão dos jovens, justamente por essa dinâmica da questão do imediato. A doutrina de demônios e as suas produções. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás, com o propósito de fazer o crente apostatar da fé e se tornar um hipócrita. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé é quando uma pessoa para na fé. Ela para de crer, ela não crê mais no Senhor. Isso é apostasia. E por que esta apostasia vem? Pela questão de que aquele falso mestre lê a palavra do Senhor de uma forma equivocada, de uma forma errada, usa um texto fora do seu contexto e por isso não consegue produzir na pessoa que ouve fé. Então essa pessoa acaba perdendo a fé. Perdendo a fé, ela vai virar uma apóstata da fé. E isso vai criar nela uma hipocrisia. Muitas vezes, por que usa o termo hipocrisia? Porque às vezes ela fala algo, uma vez que ela recebeu a palavra e está fazendo algo errado, porque ela foi ensinada errada, ela acaba sendo ensinada errada, achando que está fazendo certo e acaba, por conta disso, virando uma pessoa hipócrita. Por quê? Porque ela aprende uma coisa e acaba fazendo outra, ou vice-versa, ela acaba se perdendo, ela perde a questão da sua originalidade, perde a sua identidade como cristão e, claro, vai acabar apostatando da fé. O enfrentamento às doutrinas de demônios. Paulo incentiva Timóteo a pregar, viver e se desenvolver na palavra. A palavra é a nossa única regra de fé e prática. E para pregar a palavra, a pessoa precisa estar lendo a palavra, meditando na palavra. E não é só isso. Pregar não é somente fazer uma boa exposição da palavra. É necessário a questão do jejum
e da oração. Porque a questão da exposição da palavra é importante, mas existe a questão do jejum e também da questão da vida de oração. Para quê? Para que aquela exposição bíblica seja algo da parte do Senhor, porque muitas vezes as pessoas que não têm uma vida de oração e não têm, na verdade, uma vida de jejum também, essa pessoa pode fazer até uma exposição razoável, até mesmo boa, mas não vai impactar quem ouve. Por quê? Porque vai falar muito na técnica. E a técnica não vai desenvolver nas pessoas fé. Para a pessoa ter fé, ela precisa sentir a palavra, né? Precisa verdadeiramente ouvir a palavra de uma forma de alguém que tem autoridade para falar. E a autoridade do Espírito só vem através de jejum e oração. E a questão também da pregar a palavra, também tem a questão do viver a palavra. A pessoa pode fazer uma exposição muito boa da palavra, mas se ela não vive aquilo que ela está pregando, vai também parecer aqui como aquele que é um hipócrita. Ele fala uma coisa e vive outra completamente diferente. Então, Paulo incentiva que Timóteo pregue a palavra e viva a palavra e também venha se desenvolver na palavra. E por que desenvolver na palavra? Existe uma questão muito importante que a palavra do Senhor ela é como um poço. Quanto mais você cava, mais água ela dá. Então, o que é? É desenvolver. A pessoa começa a se aprofundar na palavra. A cada dia mais ela se aprofunda mais naquele determinado assunto, naquele texto específico, e depois vai para um outro texto e cada vez vai cavando mais e vai cavando mais, e quanto mais ele cava, mais água ela dá. Então, precisa aqui o tripé: pregar, viver e desenvolver a palavra. Isso vai fazer com que a pessoa enfrente as falsas doutrinas. A sedução das falsas doutrinas. A sedução da idolatria. A idolatria é a fonte da sedução das falsas doutrinas. A idolatria é mais do que a adoração a ídolos. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Existe aqui um grande perigo sobre a questão da idolatria, porque geralmente nós vemos a idolatria de alguém idolatrando alguém, ou uma imagem de escultura, por exemplo, o que vai contra Êxodo capítulo 20, versículo 3. Né? Mas aqui existe um ponto muito importante que vai falar acerca de colocar o homem no centro e não Deus, e não o Cristo. O que é isso? Que é aquela velha máxima, né? Que você é o principal, Deus, porque verdade é que Jesus morreu na cruz por nós, que Deus deu Jesus por nós, é verdade. Mas isso nos traz algo importante. Olha que interessante. Muitas pessoas dizem, você é o centro de Deus. Não, você não é o centro de Deus, eu vou te provar na Bíblia. Lucas, no capítulo 18, vai falar sobre o jovem rico. E olha que aquele jovem chegou para Cristo dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começou, conhece os mandamentos? E Senhor, eu faço isso aí desde a minha mocidade, desde os meus tempos de jovem, conheço esse negócio todo. Aí o que Cristo fez? O que Cristo fala? Então vai lá, vende o que tens e segue-me e terás um tesouro comigo. O que ele fez? O jovem se retirou. Você vê em algum lugar Jesus voltando, correndo para buscar aquele jovem? Não. Por quê? Porque o jovem não é o centro. Eu não sou o centro. Nós precisamos compreender que de modo nenhum o Evangelho vai botar o homem no centro. O centro é Cristo. O centro é o Senhor. Então o centro é as manifestações do Espírito. Não é o homem. O homem é verdade que é a criação do Senhor. É a coroa da criação do Senhor. É verdade. Da criação o homem é o mais importante. Mas Deus não vai ficar mendigando o culto de ninguém. Cristo não vai ficar implorando a adoração de ninguém. Então nós precisamos compreender que existe esse tipo de idolatria também. O que é essa auto-idolatria? A pessoa que se idolatra, a pessoa, não, o mais importante sou eu, então eu faço o que eu quiser. Não é assim. Então há aqui uma questão muito importante, que é a questão da sedução da idolatria. O que é isso? É quando a pessoa acaba sendo seduzida por ser idolatrada. Por exemplo,
Não é que eu seja contra, mas imagina que muitas pessoas hoje, principalmente na igreja, as pessoas fazem qualquer coisa para ter muitos seguidores em redes sociais. Não é que seja ruim ter seguidor na rede social, não é ruim. Mas o problema é que é o mais importante da vida dessa pessoa é ter seguidor em rede social. Ou seja, é ele que é o centro, é ele que é o mais importante, é ele que tem que ter o seguidor e ele não glorifica a Deus em nada. Então veja que ele é uma sedução. Quem é que não quer ser popular? Todo mundo quer ser popular. Vai dizer que você não quer ser popular? Claro que você quer ser popular. Todo mundo quer ser popular. Por quê? Porque ser popular é bom. Agora, nem toda a questão de ser popular é benéfico para a questão da nossa vida espiritual. Existem algumas pessoas que acabam se perdendo porque se tornaram populares, conhecidas no Brasil e às vezes até no exterior, e acabam se perdendo. Vou te dar um exemplo: Whitney Houston, cantora que começou na igreja, foi ficando popular e acabou virando uma cantora popular. Era uma excelente cantora? Sim, isso não dá para negar. Mas veja o seu fim. Olha o fim que teve a cantora Whitney Houston. Por quê? Porque foi popular. Então, não colocou Deus no centro. Ela poderia ser completamente popular e ter Deus no centro. Não ia ter problema nenhum. Agora, a questão é quando a pessoa quer ser o centro das atenções e esquece o Senhor. Aí é que mora o perigo. Isso aí é a sedução da idolatria. A sedução do relativismo. O relativismo é a crença que afirma não existir verdades absolutas, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Existe uma questão muito interessante, que eu já até comentei aqui outras vezes, que eu acho muito interessante, que existe esses que chamam, acho que chamam de meme, né? Que coloca o número 6 e uma pessoa de cada lado. Então, um bonequinho, né? Então, para um boneco, o número 6 é o 6 e para o outro é o número 9. Depende da posição. Isso sim é verdade. Existe essa questão mesmo, depende do ponto de vista e vista do ponto, né? Mas o ponto é, a questão hoje é tudo é relativo. Absolutamente tudo é relativo para a sociedade, o que é contra a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira, como diz João 8,44. Então temos aqui um choque de realidade. De um lado a verdade, que é Cristo, e do outro lado Satanás, que é a mentira. Então, existe sim a verdade absoluta. Não existe essa questão de relativismo. É muito relativo. Depende muito. Não, depende muito não. Ou é ou não é. Não existe meio termo. E muitos jovens hoje estão se perdendo por conta desse negócio. Estão querendo relativizar muito essa questão de pecado. Vou te dar um exemplo de relativo de pecado. É quando um jovem, por exemplo, quer justificar o seu pecado diante de outro pecado. Por exemplo, alguém fez algo errado, adulterou, por exemplo. E o jovem, por exemplo, está talvez furtando. Aí ele fala, eu estou furtando, mas pelo menos não estou adulterando igual fulano, igual ciclano. Ué, tu está justificando o seu pecado em cima de outro pecado? Não. Um pecado não justifica o outro. Não adianta. O que justifica o pecado é o que é Cristo. É quando nós pedimos perdão e reconhecemos que estamos errados, estamos em pecado. Então pedimos perdão e o Senhor nos justifica. Então um pecado não justifica o outro. E o que nós mais vemos hoje na igreja é o quê? É um jovem querendo justificar o seu pecado por causa que um outro jovem está cometendo um pecado maior. E sim, existem pecados diferentes. Existem pecados que levam para a morte e pecados que não é para a morte. Então existe pecadinho e pecadão. Existe sim, existe a diferença. Então isso é a questão do relativismo. A sedução. A pessoa acaba sendo seduzida. Mas isso não é tão pecado assim. Isso era naquela época, do tempo antigo. Hoje mudou. O que a Bíblia diz que é pecado, nos tempos bíblicos, continua sendo pecado hoje. Não existe diferença. Então, jovem, cuidado com essa questão do relativismo. Você precisa observar que você é de Cristo. E para Cristo não existe meia verdade ou meia mentira. Ou é ou não é. A sedução do hedonismo. O hedonismo é outro importante fenômeno da pós-modernidade, caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critérios do prazer. É aquela velha máxima, né? O importante é ser feliz. Não. Algumas pessoas que são infelizes aqui, mas serão felizes nas mansões celestiais.
algumas situações, como Jesus disse em João 16:33, que nós teremos aflições. Então, sim, você vai sofrer, uma hora ou outra você sofrerá. O hedonismo ele tem essa busca do prazer independente das circunstâncias. O mais importante é ter prazer. E aqui o prazer pode ser tanto no sentido sexual, por exemplo, como também no sentido do emocional ou de todas as esferas possíveis. O mais importante é o prazer. Não importa o que você faça, o importante é você ter prazer. O que a Bíblia condena. Isso não é verdade. Não é verdade que você pode fazer o que você quiser para ter prazer, que tudo está justificado. De maneira nenhuma. É claro que Deus quer que nós venhamos ser felizes? Claro. Não tenha dúvida. João 15 não vai nos falar acerca deste negócio, né? João 15:11. Né? Claro que Deus quer que nós tenhamos alegria no nosso coração, mas eu não posso, aliás, eu não devo, né? Poder eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas eu não devo, não me edifica fazer qualquer coisa para ter prazer. Porque um prazer aqui na terra pode ser um ingresso para a eternidade sem Cristo. Então, o prazer a todo custo não justifica. De maneira nenhuma você deve buscar o prazer a todo custo. De maneira nenhuma. Você procura o quê? Procura consagrar-se ao Senhor. Procura buscar a santidade diante do Senhor, que aí sim você verá, grande será a sua alegria. Ainda que não seja sua alegria aqui na terra, por uma situação ou outra, o que importa de fato é a eternidade. É claro que se a gente puder ser feliz aqui e ser feliz na eternidade, melhor. Mas entre um e outro, busque sempre a eternidade. O importante é a eternidade. Então vemos que a idolatria, o relativismo e o hedonismo são elementos básicos para toda sorte da falsa doutrina. Então, abre o olho, fique esperto. Não se deixe enganar, a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Portanto, as falsas doutrinas não são e nem podem ser uma surpresa para a igreja, que deve estar vigilante, preparada e não se deixar ser enganada. Existe uma expressão aqui muito interessante, não deixar ser enganada. Por quê? A igreja sempre foi alerta, sempre foi alertada acerca da falsa doutrina. E a questão do deixar se enganar é que você só é enganado se você quiser. É se você se deixar enganar. E muitas pessoas fazem assim, se deixam enganar. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil é o país do futebol, né? Apesar que tem aí as suas diferenças no futebol, algumas questões que estão acontecendo, corrupção, entre outras coisas e tal. Mas, de modo geral, quando um time chega num lugar onde ele nunca chegou, num campeonato, por exemplo, que ele nunca disputou, por exemplo, ele sabe que ele não tem condições de enfrentar aquele outro time que chegou lá, porque é um time muito mais forte. Mas o que esse time faz? Ele se deixa enganar. Ele vai sonhando, e como ele não tem, ele só está vivendo de sonho, não está com o pé no chão, ele chega lá e faz uma partida não muito boa. Veja, por exemplo, a questão do Santos, né? Me parece que foi jogar com o Barcelona e foi naquele sonho todo e tomou de 8-0. Então, muitas vezes as pessoas se deixam enganar, não põem o pé no chão. Porque, por exemplo, se você vai enfrentar o Barcelona, que na época era o time do momento, olha, eu não tenho time para enfrentar ele. Eu vou jogar aqui na zaga, vou me fechar um pouco mais para perder de pouco. E talvez numa situação dessa tenha uma questão da sorte do futebol e num contra-ataque acaba vencendo a partida. É possível? É possível. Mas quando um time de futebol chega num lugar e ele fica sonhando, o sonho dele vai fazer ele desabar. Por quê? Porque ele não tem firmeza. E muitas vezes isso acontece na vida do jovem. O jovem está sonhando demais, não está tendo o pé no chão e acaba se deixando ser enganado pela situação. Porque talvez chegou num lugar onde nunca chegou e está fantasiando demais e acaba não tendo a firmeza. Não é que você não possa sonhar. Claro, o sonho ele é saudável, mas quando você vive somente de sonho, esse sonho nunca vai ser concretizado. Por quê? Porque você não tem base. Para você sonhar, você sonha, claro, mas você começa a trabalhar para que aquele sonho seja real. Você começa a fazer aquele sonho se tornar realidade. Mas se você viver uma fantasia de só sonhar, você nunca vai realizar coisa alguma. Portanto, não se deixe enganar com as falsas doutrinas. Desmascarando o engano doutrinário.
O termo astúcia tem o sentido de fazer algo que vise benefícios próprios. E ele parece em outro texto no qual indica a decisão do apóstolo em não agir dessa forma, mesmo diante das muitas pressões que sofria em seus dias. Sendo assim, os que disseminam engano são desmascarados à medida que são descobertos em sua maldade. O engano, uma hora ou outra, a máscara vai cair. E a pressão, muitas vezes, faz com que essas máscaras caem. Por outro lado, a pessoa que está lutando contra um engano, ele não pode ceder à pressão. Se você sabe a verdade, você conhece a verdade, as pessoas te enchem da pressão da mentira, você continua firme no seu posicionamento. Lembra de Ananias, Misael e Azarias? Todo mundo se dobrando ali diante da estátua, mas eles conheciam a verdade e se mantiveram firmes. Foram jogados na fornalha de fogo ardente, foram livres, né? Mas por que eles foram livres? Porque eles se mantiveram firmes. E ainda que fossem naquela fornalha, morressem naquela fornalha, seriam salvos. Por quê? Porque permaneceram firmes no propósito, não cederam à pressão que vinha de fora. Não cedeu à pressão. E é isso que o jovem precisa fazer. Não ceder à pressão. Principalmente você que está na faculdade, por exemplo, existe muito uma pressão da faculdade, da universidade, de colocar o jovem, de fazer com que o jovem saia da igreja, porque a igreja é coisa de gente quadrada, de gente velha e coisas assim, mas você é firme na palavra do Senhor. Portanto, não ceda a essas pressões. Como se proteger do engano? A recomendação de Paulo aos líderes da igreja em Éfeso foi para que, ao contrário dos enganadores que só pensam em si e não amam a igreja de Deus, eles, com vigilância, cuidassem do rebanho do Senhor, pois ele é formado por pessoas que custaram o preço do sangue de Jesus Cristo. Se falando de preço, muitas pessoas, por causa do engano, essas pessoas que enganam, na verdade, fazem muito isso por benefício próprio, questão de dinheiro, principalmente de dinheiro, né, questão financeira. Mas lembre-se, nós somos comprados pelo preço do sangue de Cristo, o precioso sangue de Jesus. Portanto, a pessoa que está na liderança precisa observar bem sobre a questão dos falsos mestres, ter cuidado, né, para que não haja ali pessoas que, por falta de vigilância, seja levada pelas falsas doutrinas. Precisamos a cada dia mais ter o que? Vivência com a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas querem falsificar a palavra do Senhor e nós devemos estar firmes na palavra de Deus. Porque a pessoa que está na liderança, ele está liderando o rebanho do Senhor. Então ele precisa ficar muito atento acerca dos ensinamentos, das coisas que estão acontecendo, para que aquelas pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo, no caso você e eu, não sejamos enganados. Ele precisa estar muito alerta. Por outro lado, nós também, que somos rebanho, nós também que somos ovelha, nós também precisamos ficar vigilante acerca dos falsos ensinadores, né, para que nós venhamos ter assim êxito na nossa caminhada. Porque nós devemos o quê? Ter um estímulo verdadeiro ao crescimento espiritual, que vem através do jejum, da oração, da leitura da palavra, para que a igreja, assim que somos nós, sejamos firmes na palavra do Senhor, vivemos uma vida de oração, de jejum, de santificação ao Senhor, para que quando nós falarmos da palavra, essa palavra não voltar vazia sem cumprir o que lhe apraz, como diz Isaías 51:11. Então que nós venhamos ficar firmes na presença do Senhor, combatendo assim as falsas doutrinas. Conclusão: as falsas doutrinas são uma realidade e Deus sempre alertou o seu povo acerca disso, oferecendo recursos poderosos e eficazes para resisti-la, enfrentá-las e não se deixar levar por elas. Nós, claro, conhecedores da palavra, nós vamos continuar firmes no propósito. Por quê? Porque Deus nos alertou acerca dessas coisas. O Senhor Jesus nos alertou acerca desses falsos doutores, dos falsos mestres, dos falsos profetas. Então nós não deixamos, lembre-se disso, não se deixe enganar. Não permita ser enganado. Você conhece a verdade. Então quando alguém vier com uma mentira, você sabe que é mentira porque você conhece a verdade. Eu te perguntei o que acontece quando alguém
segue um falso mestre? Essa é uma questão muito interessante de tratar, mas eu serei direto. Quando uma pessoa segue um falso mestre, ele não está sendo inocente. Portanto, ele será julgado junto com o falso mestre. Mais uma vez, não se deixe ser enganado. Porque uma pessoa que se deixa ser enganado por um falso mestre, por um falso doutor da palavra, esse falso doutor, ele perecerá na eternidade sem Cristo. E a pessoa que está seguindo os ensinamentos dele também vai para o mesmo lugar, como vemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, de maneira nenhuma se deixe levar por falsos enganadores, porque a pessoa que se deixa levar pelos falsos enganadores terá o mesmo fim deles. Hora da revisão. Número 1. A doutrina de demônios é uma leitura errada das escrituras sagradas capaz de promover a inimizade contra Deus. Número 2. A doutrina de demônios é promovida e produzida por Satanás. Número 3. A forma de enfrentar a denominada doutrina de demônios é pela pregação do Evangelho e da boa doutrina, pois é isso que alimenta e preserva o rebanho de Deus. Número 4. O relativismo é a crença que afirma não existir verdade absoluta, pois a verdade depende do ponto de vista de cada pessoa. Número 5. O hedonismo é um fenômeno da pós-modernidade caracterizando-se pela busca desenfreada e sem critério do prazer. Essa questão do prazer para jovem é só o sangue do cordeiro. Essa é difícil. Essa resistir ao prazer, principalmente o prazer da carne, né, de fato, é uma situação bem difícil. Mas assim como José, que correu da mulher de Potifar, você faça o mesmo. Não se deixe levar pelas seduções do mundo, pela sedução da carne. É verdade que é difícil de resistir, mas você é jovem e forte, pois a palavra do Senhor está em vós, já tem vencido o maligno. Portanto, mais uma vez, não se deixe enganar por falsas doutrinas. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!